Aleluias, glória a Deus. Chegou o momento de nós compartilharmos da palavra do Senhor. Chegou o momento de nós refletirmos naquilo que o Senhor tem para nossas vidas nessa manhã. Glória a Deus. Nós vamos hoje compartilhar o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo já ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando em eles que, de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E quando não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste isso conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Ele lhes disse: Por que me procuráveis? Sabeis que convém tratar os negócios do Pai? Glória a Deus. A palavra do Senhor está diante de nós aqui mais uma vez, simples e eficaz. Nós deparamos nesse texto com uma passagem até conhecida, que Maria e José, por acaso festa da Páscoa, subiam até Jerusalém. Iam até Jerusalém para participar das festividades. Era costume do povo judeu vir até a cidade santa para participar das festas que haviam sido estabelecidas. E ali, eles, na companhia de Jesus, porque de 12 anos já estavam na idade que ele poderia participar da festa. Então foram, e chegando lá, com certeza participaram da festa, com certeza se alegraram e estavam voltando para casa. Mas depois de um dia andando de volta para casa, eles perceberam que Jesus estava com eles. Isso é muito sério. Isso é muito sério, meus irmãos e minhas irmãs. Quando o homem chega a ver que ele está sozinho, quando o homem chega a perceber que ele está andando, mas Jesus não está com ele. Quantas vezes na nossa vida vamos por caminhos, trilhamos que a nossos olhos parecem os melhores caminhos, que a nossos olhos parece ser certo, a nossos olhos parece ser o ideal a ser feito, mas nós percebemos que Jesus está conosco. Chega o momento que percebemos que aquele caminho não era aquele caminho que nós devíamos escolher, porque Jesus não estava conosco. Jesus não estava junto conosco. Maria e José perceberam que Jesus não estava com eles. Eles, voltando para casa, acharam que Jesus poderia estar no meio dos seus familiares, pois era costume naquela época, para se defender dos salteadores, para ser os ladrões. As pessoas viajavam em caravanas, as famílias, os vizinhos viajavam em caravanas para ir até a cidade santa participar das festas. Eles iam todos juntos, quer dizer, um protegia o outro. Então eles acharam: não, Jesus deve estar com alguém, deve estar com um familiar dele, um familiar nosso, um amigo. Vamos embora andando. Quantas vezes para nós é suficiente nós sabemos que Jesus está com um familiar nosso? Eu já passei por isso. Quantas vezes para mim era suficiente saber que Jesus estava com a minha mãe na igreja, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, e chegando em nossas vidas, chegando até nossa casa. E para mim era suficiente eu saber que Jesus estava com a minha mãe. Não preciso que Jesus esteja comigo, não preciso nem me preocupar em Jesus estar na minha vida, porque ele já está na vida da minha mãe. Jesus está na vida da minha mãe, consequentemente, eu também vou ser abençoado. Jesus está na vida da minha mãe, consequentemente, ele vai estar na minha casa. Eu só lembrava de Jesus nas coisas apertavam pro meu lado.
Quando passava por uma dificuldade, eu lembrava que existia um Jesus. Mas quando estava tudo muito bem, dinheiro no bolso, saúde, eu nem lembrava do que Jesus tinha. Aliás, lembrava sim, eu sabia que ele estava com a minha mãe. Eu achava que era o suficiente. Não, Jesus está com a minha mãe. A hora que eu quiser, eu posso ir lá, porque ele é da minha mãe. Se eu quiser, eu posso pedir oração para minha mãe, para mim. Ele vai orar para mim. A minha mãe ora por mim na igreja. Eu não preciso de Jesus. Maria e José, eles estavam voltando para casa. E acharam que, não, Jesus está com alguém. Ele está com um familiar nosso. Nós podemos voltar tranquilo. Mas ao procurar Jesus, eles não encontraram. Ao procurar, perguntar para outro, onde está Jesus? Alguém viu Jesus? Alguém viu onde está Jesus? Ninguém sabia responder onde estava Jesus. Ninguém sabia responder. Eles começaram a ficar preocupados. Então vamos voltar para buscar Jesus. Vamos voltar para onde Jesus está. Quantas vezes, irmão, nós andamos lado a lado com Jesus? Quantas vezes nós começamos a caminhar com Jesus e motivo por outro nós deixamos Jesus para trás? Quantas e quantas pessoas, por um motivo ou por outro, decidiram andar sozinhas e acharam que era o suficiente estar com um familiar seu? Quantos maridos acham que é suficiente Jesus estar com a sua esposa? Quantas esposas acham que é suficiente Jesus estar com o seu marido? Não, se ele está com meu marido, está comigo bem. Mas é necessário que nós mãos dadas junto com Jesus. É necessário que nós seguremos as mãos de Jesus e não soltemos por nada. É necessário que nós estejamos na presença de Deus. Aonde estejamos, façamos o que queremos. É necessário que nós estejamos juntos com Ele, na presença dEle, juntos, sem distanciar um segundo sequer, um minuto sequer. É importante para nós observar isso, que não é para nós o suficiente Jesus estar na nossa família, com um familiar nosso, mas é necessário que nós, que eu, que você, estamos juntos com Jesus, dadas com Ele. Maria e José então voltam, preocupados, o que será que aconteceu, onde Jesus está? E procuraram durante 3 dias, procuram dali, procuram de cá. Quantas pessoas procuram Jesus de outras formas? Quantas pessoas procuram solução para seus problemas de outras formas? Quantas pessoas tentam de outro? A religião vai em outra. Quando Jesus diz para nós o seguinte, deixa claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus deixou claro isso. Ele deixou claro que não precisa buscar ali, que não precisa buscar acolá, mas tem que buscar a presença do Senhor, tem que buscar estar diante de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele. Quantas vezes nós deixamos Jesus pelo caminho? Quantas vezes estão procurando Jesus ali, procura lá, procura colar, e quando chega o tempo, lá estava Jesus, lá estava o menino Jesus com 12 anos de idade, cheio de sabedoria. Os doutores da lei estavam ali, ouvindo o que Jesus tinha para falar. Aqueles que eram doutores estavam ali ouvindo o que Jesus tinha para falar, porque ele a sabedoria. Quantas vezes nós passamos por uma situação que exige uma sabedoria da nossa parte, nós não preocupamos nem orar ao Senhor para pedir uma resposta dele? Quantas vezes nós achamos que a nossa própria sabedoria é suficiente? Quantas vezes nós achamos que com o nosso conhecimento, com a nossa faculdade, com o nosso conhecimento profissional, nós podemos resolver situações, quando nós temos que buscar essa sabedoria que está em Jesus? Aqueles homens eram doutores, eles conheciam da lei, eles conheciam da palavra, conheciam de tudo, mas estavam ali de um menino, porque aquele menino, Jesus, sobre aquele menino repousava a palavra da verdade, sobre aquele menino repousava de salvação para toda a humanidade. E aqueles homens ali começaram o que Jesus tinha para dizer. E quando Maria e José chegam ali, diante de Jesus, encontram Jesus novamente, eles se alegram, porque eles achavam que, não, o que aconteceu? Nós perdemos Jesus. Eles sabiam o que significava Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que em um determinado momento Jesus começaria a exercer o seu ministério, eles sabiam de tudo. Eles sabiam que Jesus não era uma criança comum. Eles sabiam que Jesus não era um homem. Eles sabiam o tempo todo. Eles sabiam o tempo todo. E quando eles encontram Jesus novamente, eles se alegram por saber o que eles achavam que tinham perdido. Eles encontraram Jesus no templo, que seria na igreja hoje. Por que nós buscar a presença do Senhor na igreja? Por que não procurar Jesus na igreja? Por que
não procurar a solução para os seus problemas, Jesus? Por que não? Por que ficar tentando de uma maneira, ficar tentando de outra? Por que nós temos essa tendência de nos preocuparmos tanto com o dia de amanhã? O que será que vai ser? Quando na verdade é para nós acreditarmos que Jesus está conosco. Que aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer. Sabe o que vai de coisa, uma certeza que eu te dou? Pode acontecer o que for, você pode passar pelo que você passar. Quando você está na presença de Jesus, você não passa sozinho. Jesus, ó, com as mãos segurando nas suas e falando com você assim: vem, meu filho, vem. Você não está sozinho, eu estou contigo. Pode parecer difícil, meu filho. Você pode estar até chorando agora, meu filho. Você pode estar com dificuldade agora, meu filho. Mas eu estou contigo. E vou estar contigo até a consumação dos séculos. Eu vou estar contigo, eu não vou te abandonar. Filho, eu vou estar contigo, abandonar. Eu não desisti de você ali quando me pregaram naquela cruz, quando eu estava para ser pregado naquela cruz. Eu não desisti de você, eu paguei o preço pela sua vida. Eu não paguei a sua vida para te deixar você se perder. Às vezes a gente depara com a enfermidade na nossa vida e parece que é o fim da linha. Jesus diz assim: olha, não é o fim da linha. Não, na linha, sabe por quê? Porque eu estou contigo. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho um propósito na sua vida. Aos olhos humanos parecer um absurdo. Mas como que Deus pode ter um propósito numa situação difícil na minha vida? Como? Mas diante de Deus, diante da presença do Senhor, nós sempre, nunca podemos perder nossa fé. Por mais que as coisas pareçam que estão dando errado, por mais que as coisas pareçam que são difíceis, por mais que você esteja infectado doendo, você está sentindo dor. Talvez dói na sua carne, dói. Mas Deus, o Senhor Jesus, Ele estiver contigo, Ele vai estar passando junto com você. Ele quer te curar. Tem um momento certo da sua bênção chegar. Não vai atrasar um segundo sequer. Não vai atrasar um segundo sequer a sua vitória. Desde que você não perca a sua fé, desde que você esteja com Jesus, desde que você, mesmo que você esteja lá na frente, você volta atrás para encontrar com Jesus aonde você dele. Nem que seja para voltar atrás e voltar lá e encontrar Jesus aonde é que você deixou. Mas ele estava um dia de viagem, eles tiveram que voltar atrás. Aonde eles deixaram? Aonde eles deixaram? Se tiver de voltar atrás, irmão, volta. Se tiver de voltar atrás, volta. Vale a pena. Vale a pena estar com Jesus, o amigo verdadeiro. Quantas vezes as nossas amizades nos desapontam? Quantas vezes nós estamos atados pelas nossas amizades? Te digo uma coisa: Jesus é o verdadeiro amigo. Jesus é aquele que nunca te desampara. Jesus é aquele que vai estar sempre contigo. O que acontecer, passa pelo fogo, Ele está contigo. Na profundidade, na altura, aonde quer que for, Jesus está contigo. Foi assim na fornalha de fogo ardente, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês conhecem a história. Jogaram os três lá. Para eles, para aqueles homens lá, era o fim da linha. Quando oraram, não eram mais três, eram quatro. Porque Jesus estava com eles lá. Na sua dificuldade, você olha para um lado e não encontra apoio de ninguém. Talvez você não encontre apoio do seu marido, talvez não encontre apoio da sua esposa, talvez não encontre apoio dos seus amigos, da sua família. Ninguém acredita em você, mas tem alguém que acredita em você. Ele acredita tanto que ele aceitou morrer pela sua vida naquela cruz. Ele não desistiu de você, diz no seu potencial, e Ele sabe que você é capaz. E Ele sabe que você é capaz porque você está com Ele, porque você está seguro nas mãos dEle. Jesus nunca perdeu a batalha. E não vai ser a sua que Ele vai perder. Não vai ser a sua. Coloque os problemas na mão do Senhor. Para de ficar ansioso. Para de ficar preocupado. Para de acreditar no que o médico falou. Para de acreditar no que as pessoas te falaram. Para um pouco e começa a ouvir o que Jesus tem para te falar. O pastor Grimaldi pregou nosso programa sobre sensibilidade, sobre ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Nós tapamos nossos ouvidos. Nós preferimos acreditar na verdade, preferimos acreditar nos próprios. Quantas vezes nós preferimos dar ouvidos a uma palavra de maldição do que uma palavra de bênção que vem da boca de Deus? Quando Jesus diz: eu vou estar contigo, filho. Eu vou estar contigo, minha. Eu vou estar com você, não se preocupa não. Coloque os problemas na mão do Senhor. Confia nele, confia. E no mais Ele fará.
Acredita no Senhor. Não deixa que nada, deixa que ninguém, não deixa que situação nenhuma venha confundir a sua fé. Colocou algo na sua mão. Se Deus colocou algo na sua mão para fazer, faça. Não importa se com a dificuldade ou não, meu filho. Não importa. Não importa com a dificuldade, não importa com as lutas. Não perca o foco. Não perca o foco. As pessoas de fora podem atingir você. Elas podem te ofender. Elas podem acreditar em você. Elas podem não acreditar em você. Elas podem até mesmo te machucar. Podem machucar você. Mas uma coisa ninguém vai tocar. Tem uma coisa que ninguém vai tocar, que é a sua salvação. Quando você está com Jesus, você pode viver uma vida difícil aqui na terra, mas você tem a esperança que um dia isso vai passar. Você tem a esperança que um dia isso vai passar, e você vai agora junto com Jesus. Imagina como vai ser glorioso o dia que você encontrar com Jesus, e Ele te dar um abraço e dizer com você: meu filho, sabe naquele momento que você estava chorando lá, eu estava com você. Eu com você, mas eu sabia que ia chegar o momento de eu encontrar com você. Eu estava esperando o momento que eu ia estar diante de você para te dar um abraço e para dizer que eu nunca te abandonei. Nunca te abandonei. Nunca te abandonei. Os seres humanos, nós seres humanos, nós somos ansiosos. Nós tendemos a dizer as coisas. Nós tendemos muitas vezes a olhar para o tamanho dos nossos problemas e esquecer o tamanho do nosso Deus. Isso é do ser humano. Mas agora chegou o momento de nós olhar com nossos olhos espirituais. Dizer para a enfermidade assim: enfermidade, você está aí? Mas aí não é o seu lugar. Dizer para a luta: está na minha frente aí? Pedra, está no meu caminho? Aí não é o seu lugar, porque Jesus está comigo. Jesus está comigo. Jesus está conosco, irmãos. É tempo de nós vivermos uma vida em verdade com o Senhor. Deixamos de ter um relacionamento especial, de conhecer Jesus só de ouvir falar, mas de conviver com Jesus, de verdadeiramente acreditar em Jesus. Não dizer: eu acredito em Jesus. Não, mas dizer do coração e acreditar que Deus está no controle. Por mais que a situação seja difícil, por mais que os problemas sejam difíceis na sua vida, Deus está no controle da sua vida. Acredite. Essa é a mensagem. Se for para voltar atrás, volta, mas encontra Jesus. Você deixou. Se for preciso voltar, volta. Mas não vai sozinho. Não vai sozinho. Espera, vai com Deus. Porque Ele e nele está a solução dos seus problemas. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de